Olá, bom dia. Estamos num sábado alegre, graças a Deus, com a sua companhia, mais uma vez tratando aqui de temas relevantes no nosso Em Alta. Agradecer a sua companhia, você sempre conosco nestas manhãs, trazendo esses temas e discutindo aqui com a sociedade, para que isso saia aqui dos estúdios da TV Difusora e entre em discussão em casa, nas escolas, em debates nas universidades, entre amigos. Hoje a gente vai conversar sobre o universo LGBTQIA+, e dois especialistas aqui com a gente. O Hackley Bueno, que é advogado-presidente da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB, e a Lohane Paulzinho, que é vice-presidente do Conselho Estadual de LGBTQIA+. Primeiramente, sejam bem-vindos à TV Difusora, ao nosso Em Alta. Obrigada. Muito obrigado pelo convite, a gente fica lisonjeado. É uma discussão que parece atemporal, né? Se fala nisso há muito tempo e as pessoas ainda não... Parece que não conseguem assimilar ainda a realidade dos fatos. Do presente, do cenário que a gente vive hoje na contemporaneidade, né, Lohane? O problema do Brasil é que, infelizmente, nós vivemos num país que ele herda muita coisa nociva no que diz o contexto social. Nós vivemos em um país extremamente LGBTfóbico, machista, misógino, sexista. E, por conta disso, os conflitos sociais estão sempre acontecendo. Eu costumo dizer que a ascensão das pessoas trans, por exemplo, ele tem gerado esse conflito social. Por quê? Porque antigamente, nas décadas de 70, não muito longe, esse discurso é agora contemporâneo, década de 70, 60, nós, pessoas trans, que tipo de direitos civis nós possuímos nesta sociedade que já que está sendo debatida? Nenhum. Nós vivíamos na obscuridade. Mulheres trans, para transitarem em vias públicas, elas só conseguiam fazer isso na surdina da madrugada. Eram conhecidas como corujões. Por quê? Porque de dia elas eram não somente criticadas e apedrejadas, porque aqueles espaços elas não podiam transitar. Né? E aí é um contrassenso muito grande, porque ao mesmo tempo que o Brasil é o país que mais violenta e mais mata pessoas trans no mundo, e não sou eu, Lohane Paulzinho, que estou dizendo isso porque sou ativista, militante, mas são as estatísticas a nível internacional, porque traz, como a ONU, por exemplo, que traz esses dados para a gente. E é alarmante, para mim, uma pessoa trans, dizer isso, que vive em um país que mais mata pessoas trans, e sou uma pessoa trans. E militante, ativista, e dou minha cara a tapa. E é importante fazer esse destaque, porque, quando eu falo contrassenso, que também o Brasil é o país que mais consome pornografia trans do mundo, né? Então, nós vivemos um país realmente contraditório. E aí, quando a pessoa trans que vivia naquela surdina, ela literalmente precisava se esconder dos ódios dessa sociedade LGBTfóbica, a gente vem à tona para gritar e reivindicar por direitos civis e, volto a dizer, direitos humanos. Né? Porque eu, por exemplo, querer ter espaço de trabalho, competir com você, com qualquer outra pessoa no mercado de trabalho... Isso é dignidade humana, não é um privilégio. Claro, e você é jornalista. Né? Exatamente. E não é um privilégio dizer que eu quero competir com qualquer outra pessoa no mercado de trabalho. Por que eu preciso ser somente prostituta? Porque o estigma que nós temos hoje da pessoa trans, mulher trans, sobretudo, é ela ser prostituta e se esconder na madrugada. É só aquela vitrine que nós possuímos. Mas quando eu saio disso, eu quero me capacitar, eu quero qualificação profissional, eu quero ir para a universidade, eu quero casar, eu quero constituir família, eu quero ser respeitada a minha identidade de gênero. Isso tudo gera o quê? Conflitos. Porque eu tenho um exemplo que eu trago da própria ascensão do negro no Brasil. Quando a escravidão caiu nesse país... A vida dele não foi fácil. Será que foi fácil quando ele deixou de ser escravo e ele conseguiu adentrar os melhores espaços de poder desse país, de trabalho, de qualificação profissional, os melhores empregos? Por que foi preciso que se criasse a lei de combate ao racismo nesse país? Da mesma forma, precisou-se criminalizar a LGBTfobia. Então, a gente vive realmente num país nada fácil, para mim, enquanto pessoa trans, viver esses embates. Então, é óbvio que quando a gente alcança um pouquinho de espaço de direitos civis, como a retificação do nome e gênero da pessoa trans, isso vai gerar polêmica, isso vai gerar conflito. Por quê? Porque existe uma parcela da população que vai se incomodar com isso, não está preparada para essa conversa. Né? E aí entra a questão da força coercitiva da lei. Ele vai ter que aprender a conviver com pessoas trans através da força coercitiva da lei. E por falar em lei, como é que a OAB tem acompanhado tudo isso, doutor Hackley?
no início da tua fala, tu colocou um trecho muito importante, que é a respeito desse debate ser atemporal, né? E realmente ele é atemporal até os dias de hoje, porque, por exemplo, antigamente, no tempo do feudalismo, era necessário que nós tivéssemos exército de reserva. Eu precisava de pessoas para trabalhar no meu feudo e precisava de homens para ir para a guerra, para defender o meu feudo. Então, relações que não produziam descendentes não eram interessantes. E aí, o Estado em si ele vai encapsular essa ideia de que relações LGBTs, né? Vou colocar LGBTs porque as outras identidades elas foram surgindo ao longo do século XVIII, a partir de XVIII. Mas então, relações LGBTs não eram interessantes porque não geravam descendentes, né? É importante frisar isso porque a gente houve ainda esse discurso hoje, né? Sendo que existem hoje diversas métodos para gerar novas descendências e inclusive casais LGBTs que têm crianças, casais trans que geram seus próprios filhos. Então, assim, essa discussão, esse argumento é um argumento que não se funda mais hoje. Uhum. E aí a gente vai ter um trabalho mais intensivo no século passado, instrumentalizado pelo Estado através principalmente nos Estados Unidos, né? A gente vai ter o marcaternismo, né? Que ele vai perseguir os homossexuais como atrelando eles ao comunismo, e aí vai haver uma perseguição, demissões em massa de pessoas LGBTs dentro de cargos do Estado e a marginalização dessas pessoas. E aí a gente parte para o nosso cenário atual, onde nós temos alguns avanços legislativos, alguns no sentido de proteção a pessoas LGBTs, mas não em nenhuma pela via legislativa, que seria a via normal. Ou seja, todos os direitos que a gente pode ter, que nós temos hoje, por exemplo, a união homoafetiva, né, a queda, por exemplo, da normativa que impedia que pessoas LGBTs doassem sangue, vieram pelo STF. O Congresso ele não vem legislando, não vem exercendo o seu papel principal de legislar em favor da comunidade, dos membros da comunidade. E como a Luana bem falou, a gente não está aqui, a luta da comunidade, a luta de quem está na militância não é por privilégios. A gente está aqui para reivindicar direitos que já estão previstos na Constituição de 1988, né, que nos são negados. Esses espaços eles não são negados para pessoas LGBT, eles são negados para as pessoas, principalmente para pessoas trans, que têm uma expectativa de vida baixíssima. Né? Então, é importante que se frise isso, que a gente está falando de pessoas que têm uma expectativa de vida de 35 anos, sendo que a margem da população geral do país está na casa dos 60, 70 anos. A gente tem frases aqui no nosso Em Alta, se a primeira frase já estiver disponível, veja, já está disponível na nossa tela. O amor nunca deve significar ter que viver com medo. É bem isso, né, Luana? Sim, é aquele cenário que eu estava falando de se viver no país que consome pornografia. Exatamente, parece assim, o homem que deseja o corpo trans, a mulher trans, o homem trans, seria supostamente o mesmo que me violenta, que me mata, que me trucida, né? Inclusive, não vou dizer isso porque eu não sou cientista na área, mas assim, tem estudos que apontam também para essa região, né, da psicanálise, que a maioria dos transfóbicos, homofóbicos, raízes, né, raivosos mesmo, violentos, odiosos, no fundo, ele deseja aquele corpo trans. Sim, seria o tal do recalque lá de Freud, né? Mas não sou eu que estou dizendo isso, existem apontamentos que indicam que falam isso, né, e tal. Uns acreditam que seja verdade, outros não, mas o fato é que realmente isso é um contrassenso, né? Você dizer assim, eu vivo em um país, né? Eu amo o meu país, sou brasileira, eu defendo com unhas e dentes o país em que eu habito, mas infelizmente, como o Hackley falou, a gente ainda não tem muitos avanços no poder legislativo. Seja na esfera federal, estadual, vamos frisar para o Maranhão também, né? E municipal. Né? Parece que os poderes constituintes, eles têm negligenciado as pessoas LGBTs. Mas a gente vê representatividade no Congresso. Né? Isso agora, claro, isso agora. Sim. Esse cenário que eu estou te falando, a gente está reconfigurando a sociedade. Né? E aí, os conflitos, eles são até
compreensíveis, como eu tinha colocado no meu discurso anteriormente, por conta dessa reconfiguração que a sociedade precisa se ajustar, né? E é o que está acontecendo. Então, esse cenário tem mudado porque a gente acordou. Porque, ora, se eu tenho um Congresso que não legisla ao meu favor, o que está faltando? Representatividade política. Sim. Então, eu preciso ter meus representantes. Então, a gente está acordando... Precisa sentar na mesa. A gente né? precisou, e hoje nós estamos levantando nomes com a deputada federal Érica Hilton, né, a Maluguinho, né, a Érica Maluguinho também, que é de São Paulo. A Duda Salabete. A Duda Salabete, que é de Minas Gerais, assim. Falta o Maranhão também avançar, né? A gente está nessa perspectiva. Eu já fui candidata a vereadora, né, por São Luís, né, nas últimas eleições. Mas, assim, não é um caminho fácil, mas é o caminho, sim, a ser seguido. Porque ali também você vai enfrentar a transfobia, você vai enfrentar a LGBTfobia. De fato, eles não nos querem nesses espaços, de forma alguma. Inclusive, os avanços que nós tivemos via STF foi justamente com a ação que é a ADI, né, que é a ação de descumprimento de preceito fundamental, porque o legislativo não legisla, né, em nosso favor. E aí a gente teve, na eleição de 2018, essa onda conservadora que tomou a ascensão do poder no nosso país, e na última eleição nós tivemos aí 293 candidaturas LGBTs e aí com 30, né, candidaturas efetivas eleitas, né, nos cargos eletivos, e como a Paula já falou, o nome das nossas representantes no cenário nacional, e as outras são nas esferas municipais. É importante esse espaço, esse debate, ele só acontece lá dentro. Sim. E só é possível mudar ou propor ações voltadas para atender a comunidade de dentro, né, do Congresso, que é quem determina o rumo que nosso país vai tomar. Sim, através de PLs, né? PLs, projetos de lei que possam, de fato, dar uma nova configuração. A gente vive, a contemporaneidade está aí, o mundo é ágil, tudo está em movimento constante, a evolução ela não para, enfim. É muito triste a gente ter que parar, eu não sei para onde fala comigo diretamente na comissão, a gente ter que parar a nossa luta, que a gente poderia estar... Nós somos militantes, nós seremos, acho que em qualquer outro sentido, sim, caso não houvesse LGBTfobia, né? Mas a gente tem que parar, o ano é 2024, para falar sobre questões que são inerentemente a questões pessoais das outras pessoas. Sim. Ser LGBT não interfere na vida de ninguém, né? Você não está sendo prejudicado, não está sendo retirado o direito de você para ser acrescida na parcela da comunidade da população LGBT que ia mais, né? Mas a gente tem que parar para vir aqui para falar sobre o uso de banheiro. Gente, 2024, a gente tem que voltar para falar de banheiro. Por falar nisso, é tema para o próximo bloco. Daqui a pouco a gente vai dar uma pausa para o intervalo comercial e quando a gente retornar, a gente vai falar sobre isso, sobre a utilização de espaços públicos, como é que é hoje o trânsito dessas pessoas, como é que elas convivem. E quando a gente fala assim, elas, parece também até um fator para você ver como é que é uma coisa cultural, né? Parece até um fator que são outras pessoas, não somos nós. A gente está falando da nossa sociedade, gente. A gente está falando da sociedade que é uma só, Não existe diferença, razão para distinguir nada. Daqui a pouquinho a gente fala disso no próximo bloco aqui no Nosso Em Alta. É já que a gente volta. Estamos de volta com o Nosso Em Alta nesta manhã de sábado e, claro, quero sempre aqui agradecer a você, meu amigo, minha amiga, que está nessa discussão com a gente, nos acompanha, nos dá o privilégio da audiência. Eu estou aqui com o Hackley Bueno, que é presidente da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB Maranhão, e com a Lohana Pausini, que é vice-presidente do Conselho Estadual LGBTQIA+. Vamos falar dessa questão dos espaços públicos, né, dos banheiros. Parece que está tramitando, está tramitando na Câmara, né, a questão da PL, do projeto de lei. Do projeto do vereador Marquinhos, né? Ele protocolou um projeto de lei proibindo mulheres trans de usar e utilizar os espaços femininos, reservados ao sexo feminino, e cita como exemplo os banheiros públicos, vestuários, né, e etc. e tal. Isso está tramitando agora, no finalzinho de março para abril, né? Sim. E vai tramitar pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal. Sim. E, claro, que isso vai estar trazendo já um desconforto muito grande para a comunidade trans, né, de São Luís, né? O Maranhão inteiro, a gente está se unindo já para tentar ver
né, a processualidade dessa PL. Estamos, inclusive, como Conselho Estadual, que eu represento aqui, vamos requerer uma audiência pública da Câmara Municipal para acompanhar, né, a tramitação dessa PL do Marquinhos. E, de antemão, o Hackley daqui a pouco pode complementar, já dizer que trata-se de um projeto, de uma iniciativa do Marquinhos, que deixa a desejar, inclusive, a própria competência dele enquanto parlamentar. Porque é inconstitucional total o projeto dele, né? O Poder Legislativo, ele não tem competência para legislar sobre essa matéria, né? Sobre o que diz a respeito ao direito à personalidade da pessoa. Seria o quê? Competência da União? Como trata-se do âmbito civil, caso algum deputado tivesse interesse no âmbito federal, que compete à União legislar sobre esses temas relacionados, né, a questões civis. Mas no âmbito, o âmago do projeto, ele nem deveria chegar a ser proposto porque ele é de cara inconstitucional. Né? Uma vez que um dos princípios basilares da nossa Constituição é o princípio da igualdade, né? E aí o projeto em si ele já visa a exclusão de uma parcela da população em adentrar os espaços, ele por si só já é inconstitucional, ainda que o STF, em meados de 2016, pacificou, né, que as câmaras legislativas elas são livres para discutir projetos de lei, ou seja, elas podem, não importa o viés do projeto, ele pode ser discutido no âmbito do Poder Legislativo, então não nos cabe de pronto, né, acionar o Judiciário para tentar barrar o projeto, mas ainda que seja aprovado, ele vai ser, né, questionado no Judiciário, uma vez que fere, né, fere o princípio da dignidade da pessoa humana, fere vários princípios constitucionais. E já aproveitando a oportunidade, o então né, vereador nada mais está fazendo do que perder dinheiro público, jogar dinheiro público fora, né, porque ele está parando a máquina para poder analisar um projeto que é claramente constitucional, que não vai dar em nada. O objetivo dele claramente fomentar o ódio, essa ojeriza à comunidade para ganhar capital político, angariar capital político. E é importante que as pessoas ouçam e vejam isso, porque a comunidade, o mal não está no uso de banheiro por pessoas trans, né? Eu até pergunto aqui para a Lohane, qual é o perigo de uma pessoa trans no banheiro, né? Então, o que nos espanta mais ainda, além de ser inconstitucional, aí vem a justificativa do vereador, que é justamente de impedir que mulheres cisgêneras, mulheres biológicas, que é diferente de mulheres trans, é óbvio, em sua característica biológica, sejam aliciadas ou mesmo violentadas sexualmente. Essa é a grande justificativa que ele apresenta para o projeto dele. Né? E também que as mulheres possam estar passíveis de sofrer constrangimento por conta, obviamente, da diferença das genitálias. Mulheres trans têm pênis, né? E mulheres cisgêneras têm vaginas. O que nos espanta é justamente o que ele alega mais ainda, é dizer que essas mulheres poderiam sofrer esse tipo de violência. Quando um vereador ou qualquer outra pessoa que apresente um projeto de lei, uma PL, né, para um poder legislativo, para dizer assim, eu preciso legislar sobre essa matéria, porque está acontecendo isso, ele tem que trazer dados substanciais para isso. Ele tem que alegar e dizer, cadê meus dados que mostram que pessoas trans já violentou? Eu quero que ele me traga um único caso aqui em São Luís. Pronto, eu não digo nem Brasil, eu digo São Luís, já que estamos tratando do município de São Luís. Que ele traga o único caso que uma mulher trans violentou uma mulher cisgênera dentro de um banheiro, para que ele possa dizer, tá vendo? Vamos justificar o meu projeto. Ou quando uma criança sofreu um aliciamento sexual, um adolescente, né? Eu te trago o meu exemplo, eu como mulher trans, eu transicionei, eu estou agora completando quase 40 anos de idade, e eu transicionei, faz 20 anos que eu transicionei, né? E eu sempre frequento o banheiro feminino. Você, Lohane, qual banheiro que você frequenta? É o banheiro feminino. Por quê? Porque é o espaço que me pertence. E não passa pela subjetividade de ninguém. Eu não te considero mulher. Desculpa, mas a tua opinião não pode barrar meu direito. Quando o Supremo Tribunal Federal, aí as pessoas têm que entender isso, ele retifica o nome social de uma pessoa trans, as pessoas acham que é apenas um nome de João para Maria. Ele retificou o nome e o gênero. Eu, diante do Estado, estou legitimada como mulher trans. Mulher. Claro que tem uma diferença de uma mulher cisgênera, ninguém está negando isso, mas os direitos que pertencem a ela me pertencem. Doa quem doer.
Então, assim, a gente não vai retroceder. Então, não perpassa pela subjetividade de ninguém. Eu lembrei aqui do detalhe que no banheiro feminino, por exemplo, diferentemente do banheiro masculino, que são os mictórios, no feminino tem as cabines, né? Exatamente. A estrutura é diferente do banheiro. Totalmente banheiro não há diferente. que se falar que negar de pessoas que não tenham feito a cirurgia de redesignação sexual, né, que hoje não é mais obrigatório para poder fazer retificação de nome, mudar seus documentos. Primeiro é preciso ter empatia. Vamos simplesmente ter empatia. Né? Se coloque no lugar de você fosse uma pessoa trans. Como você gostaria de ser tratado? Caso você gostaria de ser impedido de entrar no banheiro, xixi é uma necessidade fisiológica que todos nós temos. Né? Você se colocar no lugar de uma pessoa que tem que segurar a sua urina para evitar passar esse tipo de constrangimento. E aí, voltando para a questão, né? Mas eu não entendo. Quem fez a cirurgia de redesignação sexual pode entrar, quem não fez não pode. A cabine está lá, você não vê o que você vai fazer no banheiro, a mesma coisa que todo mundo que você faz na sua casa, que faz em qualquer outro lugar. E é fechado, ninguém vai ver. Entrar ali no banheiro querendo... Perfeito. E é importante falar também, esclarecer para o telespectador até que nos assiste, é que, vamos supor, Lohana, eu sou ativista militante, então eu vou defender com unhas e dentes direitos de pessoas trans. É óbvio, porque eu sou trans. Mas eu tenho a sapiência de entender também o outro lado. Então vamos supor, Lohana, vamos supor que um homem... Né? Estamos supondo. Tente se passar por uma mulher e entrar no banheiro feminino para aliciar uma mulher. Pode acontecer? Pode. Mas não, jamais comparando essa pessoa com uma pessoa trans. Por quê? Porque um aliciador, um estuprador, o que seja, ele não vai passar por todo um processo. Eu estou falando de pessoas trans reais, pessoas que passam por uma retificação de nome e de gênero. E esse abusador, ele vai fazer isso independentemente... Ele não vai fazer sobre hipótese alguma, ele não vai ter um processo para trocar o nome dele. Para tomar atitude. Para ele se travestir totalmente e trocar o nome e o gênero dele só para entrar no banheiro feminino para ele ser uma mulher. Não, mas e nesse caso, usando o seu mesmo exemplo, se ele só se maquiar, colocar uma peruca para querer aliciar, aí nesse caso... Porque isso me despertou agora essa curiosidade. Então, aí nesses casos, inclusive já aconteceu, uma pessoa me trouxe isso aconteceu no interior do Maranhão. Nesses casos, eu, por exemplo, eu não ficaria nenhum pico constrangido, assim, eu nunca fui barrada. Mas se eu for barrada, se eu puxar minha identidade, vou mostrar lá o meu nome e o meu sexo. O banheiro é feminino. O que você pode fazer agora? Vai continuar me barrando? Ele vai me... Estou livre para entrar. Se alguém passar, na dúvida, peça a identidade da pessoa. Sim. Peça a identidade da pessoa. Esse caso... É por isso que eu, rapidinho te cortando, eu alerto toda a população trans. Assim, os espaços que a gente conquista de direitos, a gente tem que agarrar com unhas e dentes. Então, a gente, por exemplo, conquistou a retificação e o gênero de pessoas trans. Eu conclamo toda a população a agarrar isso. Tem pessoas que ainda não fizeram a retificação de nome e de gênero. Que faça, porque é gratuito. Só pegando o gancho que a Lohana trouxe, essa pessoa que se maquiou e entrou no banheiro para fazer isso, é uma pessoa doente que vai fazer isso em qualquer lugar. Não, né? Não é justificativa para que a gente barre direitos de toda uma parcela da população que nada tem a ver com uma pessoa que delinquiu. De forma isolada. De forma isolada. Exatamente. Vamos dobrar a aposta. Porque ninguém mais vai poder andar de avião, porque um avião caiu. Devido às empresas não fazerem manutenção, um avião sofreu um acidente e digamos que o avião caia. Então, a partir de agora, não vamos mais usar avião, porque o avião pode cair. Então, não tem lógica. Exatamente. Vamos para a nossa segunda frase do Em Alta de hoje. Na tela, por favor. Importante é o amor que une, a liberdade de amar quem quiser e seguirmos como iguais. Eu gosto dessa frase. Amar quem quiser. Exatamente. Seguimos iguais. Aliás, na Constituição, somos exatamente iguais. Olha só como a gente realmente mora, né, habita em um país extremamente contraditório. Essa questão de amor, falando aqui da frase, nos causa espanto até, mas até soa como piada. As pessoas, por exemplo, os parlamentares que se colocam contra... Agora, recentemente, foi debatido com veemência, né, as pessoas se colocando contra o casamento homoafetivo, né, porque estavam... Foi uma conquista nossa, através do Supremo Tribunal Federal, que fez uma intervenção, porque não é o papel dele legislar, mas ele faz uma intervenção, já que ele diz vocês não fizeram o papel de vocês, foram omissos, eu estou fazendo uma intervenção. E aí, o que o Congresso fez? Além de não fazer o papel dele, ele estava querendo tirar esse direito.
Ele estava tentando debatendo em comissões lá no Congresso Federal, os deputados federais. E nos causa espanto a própria questão que o Hackley colocou. É como se, por exemplo, eu, enquanto você, um homem cisgênero e hétero, se incomodar em que eu case com o Hackley. O que tu tem a ver com o meu sentimento com ele? 2 homens se casarem, é tu que vai casar? Tu tá entendendo? Então, assim, parece assim que é ilógico até. Sim. Mas aí a gente volta a dizer, é porque nós temos uma herança que nós precisamos nos livrar dela, que é baseada numa sociedade que é estratificada pelo racismo, pela LGBTfobia, pelo machismo, né, pelo sexismo. Tudo isso são coisas nocivas que nos dividem enquanto sociedade. O Hackley, a OAB acompanha de muito perto, a comissão da qual você preside, vê esses casos de muito pertinho, as nuances de todos eles? Sim. Em relação a esse projeto PL que a Lohane trouxe, o projeto que visava proibir o casamento de casais LGBTs, pessoas LGBTs, ele foi acompanhado pela Comissão Federal, né? A nossa presidente nacional, a Amanda Souto, ela inclusive emitiu parecer, no qual todos os presidentes das subseções retificaram o parecer que foi encaminhado para a Câmara para ser analisado. Graças a Deus o projeto foi arquivado, né? Com a intervenção da OAB, entre outras entidades da sociedade civil, que também fizeram o seu papel para que esse projeto não andasse. E a comissão vem acompanhando aqui a nível municipal o andar desse projeto, né, que nós entendemos que ele visa aí um cerceamento dos espaços, mais um cerceamento dos espaços dessa parcela da comunidade. E, como eu já mencionei antes, o STF pacificou o entendimento de que, a nível legislativo, as câmaras legislativas têm liberdade para legislar sobre qualquer tema que acharem pertinente. Porém, vamos fazer audiências públicas, vamos estar intervindo junto com os parlamentares para inviabilizar e chegar ao arquivamento desse projeto. Muito bem. Encerrando assim o segundo bloco do Em Alta, daqui a pouquinho a gente volta para continuar a tratativa sobre esse assunto muito interessante e que, repito, que ele saia aqui do estúdio e seja discussão na sua casa, na faculdade, na escola, na comunidade, na praça, para que a gente possa acabar cada vez mais ou minimizar o quanto for possível essas questões de LGBTfobia. É já que a gente volta. Bem, estamos de volta com Em Alta na manhã deste sábado, recebendo aqui o Hackley Bueno, que é presidente da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB Maranhão, e a Lohane Pausini, que é vice-presidente do Conselho Estadual LGBTQIA+. A gente já falou aqui de algumas esferas da sociedade, tem a questão religiosa também aí que acaba interferindo um pouco na forma paradoxal de ver a coisa, que é até cultural, não é, Lohane? Infelizmente também é um outro peso que nós sofremos, né? O ataque passivo, quase, vamos assim dizer, de todas as religiões, né, desse país. Eu posso estar pegando... Sim, mas você não tem religião? Exatamente, eu tenho, mas assim, as pessoas parecem dizem assim que nós, LGBT, nós não possuímos religião, nós não temos uma experiência religiosa, porque o cristianismo, em síntese, que é feito pela Igreja Católica, pelas igrejas evangélicas, elas condenam, né, a prática da homossexualidade e todas as outras vertentes, né, de sexualidades que não sejam aquela heteronormativa. Homem-mulher. Homem-mulher, né? Heteronormativa seria justamente isso, né? E aí isso acaba sendo, na verdade, um combustível muito grande para a população nos atacar, né? Para nos desferir, inclusive, discursos de ódio, porque quem nos ataca, ela se auto-justifica dizendo, eu tenho direito de fazer isso porque eu estou fazendo um papel de limpar, de higienização, literalmente, de pessoas como você. Porque vocês não são aceitas pelo próprio Deus, né? Só que tem um detalhe, nós vivemos também um país, se eu digo que ele eu falei tantas coisas nocivas, né? Que ele é racista, que ele é LGBTfóbico, machista, mas ele tem uma riqueza muito grande de diversidade cultural. É laico, é um país laico. Exatamente, e tem essa miscigenação muito grande, né? E que passa também pelas experiências religiosas dos indivíduos da sociedade. Não venha me dizer aqui que já te disseram que tu vai pro inferno. Sim, com certeza, muitas vezes, Só toda hora. né? Constantemente. O problema, justamente, é quando a pessoa, ela
está nos espaços de poder e ela coloca a sua própria experiência religiosa como aquilo que deve ser seguido por todo mundo. Você acabou de dizer que o nosso país é um Estado laico. Só que, infelizmente, esse conceito de laicidade, ele é falso. Infelizmente, ele é falso. Se você olha, por exemplo, para o Congresso Nacional, está lá o Cristo crucificado ali e tal, é literalmente o símbolo do cristianismo. São todos cristãos ali dentro? Né? Levantou uma questão aí, viu, Raquel? Aí, inclusive, porque e detalhe, o cristão da Igreja Católica, porque os evangélicos não usam o crucifixo, eles detestam a idolatria de imagens, por exemplo. Então, assim, vai no Poder Judiciário, tem a mesma coisa. Então, não existe laicidade, infelizmente. É por isso que a gente sofre essas coisas. O parlamentar, por exemplo, que vai para uma tribuna, vou dar um exemplo novamente aqui, não sei se pode, né, que vai dar o direito de resposta, mas nós temos parlamentares, não vou citar nomes, mas tem parlamentares que vão para o púlpito usar um discurso religioso e fazem, inclusive, as suas PLs baseadas nisso para nos atacar. Né? Então, cadê a laicidade do Estado? Eu acho que é importante frisar, o STF já foi questionado sobre a questão dos usos de artefatos religiosos dentro do plenário, dentro do próprio STF. Ele entendeu que não fere a laicidade do Estado, nem o preâmbulo da Constituição. Mas eu entendo que essa perseguição ela vem de algumas pessoas, de uma vertente mais radical, né, tanto do cristianismo dessas religiões protestantes, que não representam a maioria, né, porque como nós vimos na frase aqui anteriormente, como nós Deus, todo mundo já sabe, Deus é amor e justiça. Né? O evangelho de Cristo não foi a perseguição, não foi o ódio. Então, assim, se você para ler a Bíblia e entender realmente a mensagem que Deus quer nos passar, não, mas está lá escrito não sei o que, lá em Levítico. Tá, vamos seguir a Bíblia de acordo com as regras e as tradições de um tempo que foi escrita há mais de 2000 anos atrás, dentro de uma cultura de um povo que pensava daquela forma, aonde também está lá no Velho Testamento que o pai pode vender sua filha mais velha como escrava. Nós fazemos isso hoje? Não. Então, se nós fazemos abstrações da Bíblia para entender o que de fato, a mensagem que Deus quer nos passar, por que nós temos que nos prender, né, a um ou outro versículo se a mensagem, quando Cristo veio, a mensagem foi outra. Parece que tem umas partes que convém, bota essa, tira essa, que não convém para fomentar o ódio, porque esse ódio como foi dito no início, não é de hoje. Então, assim, é sempre fomentado o ódio, porque é preciso justificar os problemas que nós temos jogando essa culpa em alguém. Então, nós temos que fomentar essa perseguição contra os negros, ou são contra a comunidade LGBT, para poder manter o nosso capital político vivo e forte. O nosso papel aqui neste plano é amar uns aos outros. O ensinamento que o Cristo deixou foi que nos amássemos como irmãos, amássemos uns aos outros, suas diferenças. É claro que devemos, os cristãos, né, levar o ID de Jesus, levar o Evangelho. Agora, você precisa ver o cenário das situações, né? Não vamos entrar no mérito da questão, porque a gente vai dar aqui mais 10 programas em alta. Porque o que está em discussão realmente é esse posicionamento que deixa todos incomodados, né? Mas é importante destacar, quando se fala dos confrontos religiosos, é que, em suma, o conhecimento religioso, né, de todas defendido pelas igrejas hoje atuantes no Brasil, é que eles acham que ser LGBT é uma escolha, é uma opinião. Eu escolhi ser trans, né? Eu escolhi ser gay, eu escolhi ser lésbica, eu escolhi ser bissexual. A sexualidade humana não perpassa por uma escolha. Não existe opção sexual, existe orientação sexual. É muito diferente. Tá, vamos entender. A pessoa não escolhe ser, isso? De forma alguma. Ela nasce... Não, de forma alguma. Entendi. A pessoa, literalmente, ela nasce, ela se desenvolve, ela vai crescendo. Porque quando uma pessoa me pergunta pra mim, Lohana, quando é que você, ou pra um rapaz gay, quando é que você inventou de ser gay? Sim. Né? Vamos inverter. Vamos inverter. Quando você escolheu ser hétero, quando você escolheu ser hétero, a pessoa não sabe responder. Ela se perde. Digo, é da mesma forma. Você percebe que você vai crescendo, de repente, você se identifica, você se dá conta de que você é.
Você não teve... não, eu estava com 13 anos quando eu escolhi ser hétero. Então, se tu escolheu, tu era outra coisa. Sim. Olha a loucura que gera. Então, a pessoa se identifica, ela se autodetermina naquele momento que ela se encontra. Né? Isso vem com a puberdade, então perpassa. Por isso que tem a polêmica que nós falamos. Existem crianças trans? É claro que existe. Eu tive infância, eu sou uma mulher trans. O que é a diferença é que... Você já se identificava? Desde 5 anos, 7 anos de idade, eu sempre brincava com bonecas, surras eu apanhava dos meus pais, tentando identificar, e eles não entendiam pela ignorância, não se falava naquela época da década de 80, como se fala hoje em transexualidade. Mas os sinais estão ali. O que as pessoas polemizam de crianças trans, por exemplo, é que acham que a gente vai querer transicionar as crianças. Não, é um processo natural. A gente está só identificando os sinais. Essa criança, ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo. Quando chegar na puberdade, ela vai encontrar a sexualidade dela. Vamos para a nossa última frase do Em Alta de hoje. Esta é a razão pela qual a homofobia é um terrível mal. Se disfarça de preocupação quando é inerentemente ódio. Ódio. Isso se aplica eu posso dizer, né, ao vereador Marquinhos, né? Por quê? Ele usa do espaço de parlamentar, se preocupando com a sociedade, se preocupando com mulheres cisgêneras para não serem agredidas violentamente dentro de um banheiro, usando desse subterfúgio, usando dessa justificativa para proibir mulheres trans. A frase se encaixa perfeitamente no que está sendo dito. Né? Ele está se preocupando com essas mulheres que poderão ser aliciadas, poderão sofrer agressões e tal. Ele não, em contrapartida, ele não traz os dados. Quanto foi que uma mulher trans ou um homem trans agrediu uma mulher sexualmente dentro de um banheiro ou uma criança foi aliciada. Vamos fazer É ódio puro. Vamos fazer uma pontuação aqui. Como o vereador foi citado, né, por diversas vezes através dos convidados, por essa PL, por essa tramitação na Câmara, é claro que o vereador vai ter espaço aqui para se manifestar, se não neste programa, um espaço aqui no Sistema Difusora, em qualquer um dos telejornais do Sistema Difusora, para se manifestar sobre o fato que está sendo citado aqui, porque é um representante do povo, né? Perfeito. Inclusive, eu uso o espaço também, se ele quisesse, eu adoraria debater com o vereador. Tranquilamente, na base do respeito, para que ele possa entender, porque ele nunca se sentou para entender a comunidade LGBT. Quando ele se sentou para ouvir a comunidade LGBT, para quando ele pudesse querer tramitar um projeto desse, que é um retrocesso a nível nacional de direitos humanos LGBTs. Só pegando o gancho que a Lohane já trouxe, esse medo transvestido de preocupação, muito se propagou essa questão da ideologia de gênero, né? O que é uma ideologia? Ideologia é algo que se perpassa, que se transmite, sem que o indivíduo saiba. Qual é a ideologia que é perpassada, sem que nós saibamos, transmitida espontaneamente? A heteronormatividade e ao passo de que é algo cultural, a LGBTfobia. Né? E não o contrário. Né? O que se tenta se fazer o que se tentou se fazer quando surgiu essa polêmica em meados de 2016, foi justamente trazer essa discussão para a sociedade sobre a importância da preservação de direitos para essa população, né, que é marginalizada, e possibilitar a viabilidade de direitos e uma melhor perspectiva de vida. E que nós nunca defendemos, de fato, essa questão. Ideologia de gênero foi criado, inclusive, a gente vai entrar no outro patamar, que não é o tema, que é a política mesmo, propriamente dita, a polarização da direita e da esquerda. Isso foi criada pela direita, para atracar a esquerda. A gente está encerrando o Em Alta deste sábado, agradecendo a presença de vocês. Lohane, eu gostaria que você se direcionasse à câmera e mandasse uma mensagem finalizando o nosso programa. Fique à vontade, sinta-se à vontade, a casa é sua, você é sempre muito bem-vinda aqui. Obrigada, Júnior, pelo convite. E o espaço também do Sistema Difusora está sempre levando esses debates que são esclarecedores e educadores. Aqui a gente não está fazendo apologia para qualquer tipo de segmento, embora eu seja ativista e militante do segmento LGBT, mas eu gosto de dialogar, quero um espaço de diálogo para que a gente possa encontrar um denominador comum. E aí eu me reporto para a comunidade, obviamente, trans de São Luís. Eu quero conversar com vocês e dizer que é preciso que a gente avance naqueles espaços que foram conquistados. A retificação do nome e de gênero
é um direito muito importante, não abram mão disso. É importante que a gente possa estar fortalecido nesses espaços para que iniciativas como essa podem tentar nos tirar, elas são sinalizadas como um retrógrado para os nossos direitos humanos. Obrigado, Hackley. Fique à vontade. Muito obrigado, Júnior. Agradecer ao Sistema Difusora pela oportunidade, a OAB, na figura do nosso presidente, Dr. Caio, está sempre presente para atuar junto com a sociedade civil em temas que são pertinentes, importantes para a movimentação da sociedade como um todo, né? Muito obrigado, então, aos dois pela presença. O Em Alta de hoje termina aqui. Muito obrigado a você pela audiência. Até sábado que vem.